Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é? Qual o objetivo? Documento da declaração. Início. O que é? Qual o objetivo? A Declaração Universal de Direitos Humanos, criada pela ONU em 1948, é o marco inspirador de princípios que priorizam a paz, a cidadania e a democracia no mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Foi estabelecido em 10 de dezembro de 1958 pela Organização das Nações Unidas, ONU, à época composta por 58 Estados-membros, entre eles o Brasil. Marcada pelos horrores e coisas da Segunda Guerra Mundial e com a intenção de construir um mundo sobre novas bases ideológicas, os governadores de divisões das nações propuseram a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. A finalidade do documento, além de marcar um novo caminho em oposição ao conflito, foi de promover a organização de princípios uniformes sobre a paz e a democracia, bem como o fortalecimento dos direitos humanos. A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser, atingido por todos os povos de todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdade, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar seu reconhecimento e sua observância universal e efetiva, tanto dos povos dos próprios Estados-membros, quanto dos povos dos territórios sob sua jurisdição. Qual é o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos? O principal propósito da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que todas as nações do mundo se integrem para um lugar onde não exista mais conflitos e que a paz reine. Assim, é de interesse dos direitos humanos que todas as pessoas tenham alcance às necessidades básicas, como educação, segurança, liberdade, etc. Além de que tenham um julgamento perante a lei e o de serem respeitadas sem importar sua religião, cor ou raça. Documento da Declaração. Preâmbulo. Artigos 1 ao 30. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Considerando que uma alta compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob a sua jurisdição. Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 1, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade,
No artigo 2, diz que todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. No artigo 3, diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Já no artigo 4, diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5 diz que ninguém será submetido à tortura, a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6 diz que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como uma pessoa perante a lei. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos de 16 a 30. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito à remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas.